Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma sexta-feira para falarmos sobre o futuro do mundo do trabalho. A gente que no começo de tudo isso pensávamos que iríamos fazer apenas uma ou duas lives. Já estamos aí indo para a live de número, se eu não me engano, entre 48 e 50, entre as que eu participei e as que a gente está promovendo. Eu quero agradecer a audiência, o carinho de vocês. Dizer que é muito, muito bom ter todos vocês aqui sempre. A gente já bateu picos de audiência, a gente já teve a oportunidade de ajudar muita gente com a nossa fala, ter muita troca de experiência, ter muita contribuição e compartilhar também muitos conhecimentos. Isso para mim é o principal. E na noite de hoje, em O Mundo do Trabalho Mudou e Agora, a gente vai falar sobre um tema que é um tema importante para todo mundo que sair do outro lado da tela e para quem porventura lembrar de alguém, manda um aviãozinho, aperta o coraçãozinho para a gente poder bombar. A gente vai receber um... O que eu posso falar do nosso convidado de hoje? Uma pessoa que a vida das palestras me trouxe. Eu tive a oportunidade de estar num evento com ele o ano passado em Curitiba, um evento de muito sucesso, um evento que me deixou muito feliz em poder contribuir, de um grupo extremamente organizado e especializado. Ele desenvolve já um trabalho há algum tempo na área de compliance. Muita gente me perguntou o que é compliance, você sempre fala sobre isso. Muita gente boa eu conheço da área de compliance, mas por incrível que pareça, de todas as pessoas que eu conheço, o Renato, ele há algumas semanas atrás entrou em contato comigo a respeito de um evento e aí a gente fez o convite, ele aceitou. E eu estou muito feliz, ele vai estar representando um grupo gigantesco de pessoas maravilhosas da área que eu conheço e que poderiam também estar aqui conosco, mas estão conosco na audiência e podem contribuir com muitas perguntas. Então hoje a gente vai receber o Renato Lara, que é diretor de auditoria interna, riscos e compliance do Grupo Marista, que é um grupo que compreende várias empresas, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E eu disse para o Renato que eu tinha um desafio para ele. Eu penso que o compliance não pode se ater apenas a códigos de ética, a códigos de conduta e principalmente a regras. É mais do que isso. É humanização. É fazer com que as empresas possam perceber o quanto o compliance contribui para o seu valor. E não é valor apenas no sentido figurado, não, gente. Muitas empresas hoje estão recebendo investimentos justamente pelas suas agendas positivas. O compliance fala um pouco sobre isso. Quando a gente começou a falar um pouco de compliance há pouco mais de 10 anos, e o compliance não se restringe a esse tempo, é muito maior do que isso, as pessoas ficaram muito preocupadas também com a questão da integridade, da ética. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O Renato já está aqui com a gente, deixa eu só chamar o Renato para essa conversa, para não perder a oportunidade, não perder tempo. Renato, estou te mandando o convite, já estou te chamando aí. Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do compliance. Por que o compliance passou a ser tão importante na nossa existência? Que bom te ver, Renato. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Muito obrigada por ter aceito gentilmente o convite. Eu sei que você é super agitada e está hoje conosco nessa noite de sexta-feira. Você aí no sul, a gente aqui no sudeste, fazendo essa super conexão para falar de um tema tão importante. Seja bem-vindo. O mundo do trabalho mudou e agora? O que a gente faz? O que o compliance tem a ver com isso? Como é que a gente vai ficar? Verdade, verdade. Obrigado a você, Karina, pelo convite. Eu vi um pouquinho a sua introdução aí, eu acho que tem tudo a ver esse bate-papo nosso aí. Eu acho que essa questão que fala que o mundo do trabalho mudou, eu acho que assim, o mundo do trabalho sempre muda. Se tem uma coisa que é certa na nossa vida é que tudo muda, né? Então, primeiro, muito feliz pelo convite, obrigado aí pelo papo que a gente vai bater um pouquinho. Agradeço também ao próprio Grupo Marista, vou falar um pouquinho no nosso papo quem que é o Grupo Marista, explicar um pouquinho desse contexto, porque no final é onde eu venho trabalhando essa jornada de compliance, nesse aspecto muito mais amplo do que somente o compliance conformidade, o compliance legalista. Acho que a gente vai falar um pouquinho aqui de exemplos práticos para a gente bater esse papo, tá? Então, primeiro, muito obrigado aí a você, a todos que estão nos ouvindo e a todos que vão ver depois a gravação também, né? Maravilha. Quem é o Renato?
diretor de auditoria interna, riscos e compliance. Por que eu estou te perguntando isso? Eu sempre pergunto isso nas nossas lives, porque quando eu estive com vocês o ano passado, que eu sou assim, muita gratidão por ter estado com vocês, fui super bem recebida em Curitiba, uma equipe maravilhosa, você liderando todo eu nem posso dizer que é só uma equipe, porque eu vi ali uma relação de família, coisa que a gente não vê com tanta intensidade nas empresas. E eu fui super bem recebida, tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho a respeito de assédio, que a gente também vai tocar sobre essa questão e o quanto isso nos traz aí grandes reflexões. E aí, quem é o Renato? Quem é a trajetória do Renato? A gente quer saber um pouquinho sobre você. Legal, obrigado, Karina. Então, assim, como você perguntou quem é o Renato, então acho que é importante a gente falar um pouco da pessoa, né? A gente sempre se apresenta como profissional, mas você fez a pergunta, quem é o Renato? Então, o Renato, acho que é bacana comentar que é o marido da Priscila, pai de 2 filhos lindos, o Samuel aí de 6 anos e a Isabela de 2. Então, comecei minha vida pessoal e profissional em São Paulo e depois que eu mudei para Curitiba. Então, hoje eu moro em Curitiba, minha família, parte fica em Curitiba, parte fica em São Paulo, minha esposa era daqui. E nesse contexto, fazendo essa ligação, quando falo um pouquinho da carreira profissional e pessoal, comecei a carreira em São Paulo, numa das Big Four, umas empresas que, inclusive, eu vou até comentar um pouco desse contexto, auditoria, Big Four. Hoje isso é uma matéria bem polêmica, até não deu Wall Street, não sei se o pessoal acompanhou. E aí fiz a carreira ali por quase 11 anos e nesse meio tempo surgiu a mudança para Curitiba. E em Curitiba surgiu a oportunidade de estar com muita gratidão dentro à frente dessa diretoria do Grupo Marista. Que daí eu vou falar um pouquinho também de quem é o Grupo Marista. Mas o Renato, em essência, é uma pessoa muito simples, uma pessoa que é muito família, não só família em casa, mas você usou até essa expressão. O grupo nosso do trabalho, chamado Família de Elite, só para compartilhar um pouco também. Então, acho que isso que já começa a mostrar um pouco do que a gente vai falar, o que é compliance nesse aspecto mais amplo aqui nesse bate-papo, né? Exatamente. E a gente percebe muito isso, Renato, porque há algum tempo eu já venho fazendo as lives, como eu falei no começo, achei que ia ser 1, 2, 3 no máximo, e de repente a gente já está aí há 5 meses nesse compartilhamento de experiências, e eu tenho sido ajudada e tenho tido a oportunidade também, dentro das minhas limitações, de ajudar bastante gente. E muita gente me perguntou o que é compliance, Karina. Então a gente, obviamente, vai trazendo algumas reflexões, mas dentro desse processo, quando a gente fala de compliance, a gente fala de ética, a gente fala de transparência nas relações institucionais, nós falamos também da questão da integridade, e isso tem muito a ver com o ser humano. Uhum. E o compliance, se a gente pudesse definir para o pessoal assim entender, o pessoal que não é da área, porque a gente tem um público muito diversificado, não só agora, mas depois, quando a live fica gravada, muita gente assiste, como é que a gente poderia definir o compliance de maneira bem objetiva para todo mundo entender? Eu acho que de bem objetivo existe o compliance, que hoje ele ainda é muito amarrado à conformidade, ao legalismo, mas eu sempre trabalho com compliance, eu gosto de falar que é como se fosse um nível adicional. Não é somente o compliance ser legalista, ser conforme. Eu gosto de usar a palavra coerente. Se a gente tiver coerência com princípios e valores, seja eles institucionais ou os meus valores como pessoa, valores éticos, isso é compliance. Então, é um termo da origem inglesa. Muitos traduzem como conformidade, mas que conformidade é muito pouco. Ele tem que ser muito mais coerência. Ok, coerência, conformidade com leis, mas a coerência do meu dia a dia. Como eu comentei, me apresentei ali quem é o Renato, pai do Samuel e pai da Isabela. Eu posso falar 10 vezes para os meus filhos o que tem que ser feito ou não tem que ser feito. Ele vai seguir o que eu faço e não o que eu falo. Então, o compliance vai muito nessa linha, muito da coerência das atitudes. Então, acho que, de maneira bem resumida, não existe uma palavra que traduza. E se for traduzir, eu prefiro ficar com a palavra coerência e não com a conformidade. E a gente percebe muito isso, né, Renato? Porque desde 2013, quando a gente teve a Operação Lava Jato, que foi algo que mudou o cenário empresarial e também das instituições públicas no nosso país, e nós passamos a sermos vistos como um exemplo de coisas boas e de coisas não tão boas assim. Então, o Brasil ainda não tinha essa cultura
de vislumbrar dentro do seu próprio espaço a possibilidade de tratarmos as relações institucionais com transparência. Como é que você tem percebido isso de 2013, 2014 até agora? A gente tem um tempo relativamente curto, mas o compliance vai muito além disso, que a gente sabe, ele vem de fora, e a gente tem essa experiência já há algumas décadas, experiências que servem de exemplo para nós. Como é que você tem visto isso? O que eu tenho visto é assim, que nem eu comentei, acho que compliance ele vem dando passos, né? E lá no começo, no Brasil, ele entrou muito como compliance, como um ponto de anticorrupção, antifraude. Então a gente teve grandes eventos no Brasil, pegando 2014, Copa do Mundo, 2016, as Olimpíadas no Brasil, cenário político-econômico brasileiro com transições. Então, na verdade, o que acabou alavancando o compliance inicialmente foi até a chamada lei anticorrupção. Então, muitas empresas começaram a alavancar seu canal, que seria código de conduta, o seu canal de denúncias. Ele começou a levantar os seus programas muito focado em antifraude. E agora, o que a gente percebe? Ok, teve um contexto inicial, as grandes apreensões no Brasil, no período, quando falava de corrupção, de fraude. Mas eu vejo agora que o compliance ele vem numa pegada dos últimos, do 2013 para cá, muito mais em integridade, muito mais em transparência, que é como se fosse um nível de maturidade mais avançado. Ou seja, só ter um código de conduta, só ter um canal de denúncia, ele é pouco. Eu estou cumprindo a lei anticorrupção, que é desde 2013, ok. Mas eu acho que hoje em dia as empresas e as pessoas, na verdade, pedem mais. Então, se a gente olhar a maturidade de compliance na linha do tempo, ela vai muito nessa linha. Porque, na prática, uma empresa como compliance não é o Renato como na função da cadeira de compliance e o time de compliance, não é ele que faz o compliance de uma instituição. No caso do Grupo Marista, que eu já vou detalhar um pouquinho aqui para quem está ouvindo essa participação aqui. Mas, na prática, todos de uma instituição têm que estar em compliance e têm que atuar com coerência. Vou voltar nessa palavra novamente. Por quê? Se eu estou atuando com coerência, eu consigo ser transparente, consigo passar integridade e, consequentemente, confiança. Então, um exemplo prático que eu acho bem bacana, se eu tiver um dinheiro X para emprestar, 2 amigos me pedem dinheiro emprestado. Eu sei que um é bem organizado, eu sei que ele é um pouquinho mais regrado como pessoa e um outro é mais desleixado. Para qual dos 2 amigos, nesse exemplo prático que eu estou dando, eu vou emprestar o dinheiro? Cada um já pensou a sua resposta aí, quem está vendo esse vídeo. Na prática, o mundo corporativo é assim. O banco ele tem o seu dinheiro para emprestar, ele vai olhar para as empresas. Para qual empresa que eu vou emprestar dinheiro para girar o negócio? É para a empresa que o banco tem mais confiança. E como é que passa a confiança? Não é só um código de conduta, não é só um canal de denúncia, é muito além. Então, acho que isso que vai avançando essa cadeia de compliance. Então, não existe mais só um compliance antifraude, anticorrupção, que foi o que foi lá atrás. É uma evolução que hoje perpassa muito mais por integridade, por transparência e por relação de confiança, né? Inclusive, o ano passado, como eu falei anteriormente, eu tive a oportunidade de estar com vocês lá no Compliance Day, e eu me recordo que dentro da programação existiam vários temas que, a princípio, para muita gente, pode não parecer estar dentro do compliance. Então, desde você trabalhar a questão da neurociência, você trabalhar as relações humanas, você trabalhar o resgate da autoestima do colaborador, você trabalhar o combate ao assédio, ao constrangimento. E a pandemia, e aí eu queria falar um pouco sobre isso já do comecinho, a pandemia tem mostrado o quanto as empresas que prezam pelo compliance com esse olhar mais sensível têm tido avanços em relação a empresas que sequer tinham pensado em utilizar o compliance para além da legislação. E o Compliance Day mostrou muito isso para a gente o ano passado, não foi, Renato? Foi. Então, antes de falar até um pouco dessa parte da pandemia, só um resumo um pouco de quem é o Grupo Marista nesse contexto, que daí fica mais fácil quando fala de cenário de mudança e pandemia. Então, no contexto, que nem eu comentei um pouco da jornada Renato Pessoa, Renato Corporativo, contexto Compliance 2013 para cá, e quem é o Grupo Marista que entrou na história do Renato e compartilhando um pouco com vocês. Então, ele é um grupo que tem mais de 200 anos como instituição, que hoje ele atua muito forte no cenário de educação.
sempre foi educação nosso pano de fundo. Nosso fundador, Marcelino Champagnat, fala muito que educação é uma obra de amor. Ontem foi Dia dos Professores e a gente viu muitas mensagens, muita coisa bacana. Então, tem esse pano de fundo, educação. O grupo nós temos ali, então, educação básica, educação superior, aí tem ligado à educação superior, tem os hospitais, a parte de saúde, então tem hospitais também que faz parte do grupo Marista, um hospital filantrópico, todo o grupo é filantrópico, um hospital SUS e um hospital privado, vamos falar assim, de particular e convênio. Nós temos também a FTD Educação, que daí tem os livros, tem ali tem toda a parte de edição, a parte do parque gráfico, que é a parte de fazer o livro fisicamente falando. Aí nós temos também a Católica de Santa Catarina, que tem uma cooperação técnica entre as partes ali também. Então, no contexto, o que eu acho que é importante falar agora, quando a gente vai entrar no tema de pandemia? Então, quando eu falo de compliance do Grupo Marista, eu tenho colégios, eu tenho universidades, eu tenho colégios privados e colégios sociais, que estão nas comunidades aí de todo o Brasil. Nós temos aí a parte editorial e a parte de chão de fábrica, vamos chamar assim, que é o nosso parque gráfico, que é onde faz a produção, inclusive, dos nossos livros. Então, eu tenho públicos totalmente distintos. Eu tenho um público, entre aspas, corporativo, que é o que atende todas as frentes de missão, que seria o nome que a gente chama para as nossas unidades de negócio. E aí eu tenho públicos altamente diferenciados nesse contexto. Eu tenho professores, tem médicos, tem autores, editores, pessoas ali que trabalham no contexto do parque gráfico. Então, estou falando um pouco do contexto do grupo, porque quando a gente vai falar de cenário de pandemia, a gente está vendo que está tendo muitas mudanças no mercado de trabalho como um todo. Quando eu pego o cenário de educação, o cenário de saúde, principalmente, e nós estamos dentro dos dois. Então, você pega educação, até pouco tempo atrás, falava assim em EAD, educação à distância, etc. E agora deu um boom. Todo mundo ou faz isso ou não faz. Então, agora, a forma de educar, ela começa a mudar de uma maneira mais agressiva. Assim como a educação foi aprovada agora a telemedicina. Então, agora a gente percebe muito claramente que existe sim um avanço na saúde. E aí, como é que fica a compliance em tudo isso? E aí que eu comento que a palavra coerência, ela faz muito mais sentido se fosse traduzir compliance. Eu não gosto de traduzir o termo compliance do que somente conformidade. Porque conformidade é baseado em leis. E lei, vamos pegar um exemplo simples. Se eu pegar a CLT, ela é uma lei que ela era do tempo das fábricas, lá de 1960 que vem. E hoje, com todo mundo trabalhando de casa, como é que eu flexibilizo o meu dia a dia das pessoas? Então, estão tendo avanços na lei, mas a lei não é tão rápida quanto a velocidade do negócio. Então, por isso, quando a gente fala assim, olha, compliance mudou, pandemia chegou, e agora? O que vai acontecer comigo como pessoa, com a minha organização? Então, por isso que a gente trabalha muito dentro de casa, com muita leveza e muita proximidade com o negócio. Porque se eu não tiver proximidade com o negócio, compliance vai ser somente uma área que fica lá como aquela área burocrática, o chato da história. Então, a gente não quer isso. E dentro do Grupo Marista, a gente trabalha muito com isso, com uma formação de time, inclusive, muito próximo do negócio. Seja ele na saúde, na educação, no parque gráfico, no corporativo. Então, quando a gente fala de pandemia nesse contexto, está tudo mudando. O negócio tem que tomar decisões rápidas, receita mudou. Então, assim, se olhar o nosso mercado, independente de quem está ouvindo aqui, cada um no seu cenário, a forma de receita mudou. Para alguns, para positivo, para alguns, não tão positivo. Consequentemente, a tomar a decisão tem que ser muito rápida. E aí, como é que a gente faz para que compliance acompanhe essa jornada? Então, por isso, inclusive, a formação do time que a gente tem no Grupo Marista, que você falou de família, ele realmente é uma família. A gente se trata como uma família, falando de compliance, por quê? Porque no time eu tenho formação, esse é outro ponto importante, e não é a formação que define quem vai trabalhar com compliance. Não é o contador, o administrador ou quem formar em direito. Pode ser qualquer formação. Porque quando a gente fala de compliance com coerência, se eu tenho conexão com valores, se eu pegar o time nosso de compliance, eu tenho gente formada no meu time. Sim, administração, contabilidade, direito, ok. Mas eu tenho pessoas no time, por exemplo, com formação em secretariado e trabalha com compliance. A minha formação ela é técnica em tecnologia, com especialização em segurança da informação. E eu trabalho com compliance, auditoria, riscos e compliance nesses últimos anos.
Então, não é a formação técnica, não é a faculdade que define quem trabalha ou não trabalha. Na verdade, todos nós somos compliance. E no contexto nosso como área, a diversidade acadêmica e a diversidade de formação, inclusive de valores, é o que faz crescer a nossa área e o acompanhamento ali com as tomadas de decisões do grupo. Sem dúvida, essa tua fala traz para a gente um esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas acreditam que quem trabalha com compliance é só formado em direito, e não é bem assim. Existe a necessidade dessa visão multidisciplinar e interdisciplinar, para que as pessoas possam se comunicar. Então, se você tem um compliance forte, mas você tem um RH não tão robusto, automaticamente o resultado já não vai ser em cima. A Paty de Souza já faz uma pergunta aqui. Posso fazer, Renato? Pode mandar. Ela coloca aqui, você vê a implementação do compliance mais como uma prática de governança ou uma demanda simplesmente regulatória ou dos clientes? Eu vou falar até usando a experiência que eu tenho, tá? E aqui o ponto que eu acho que é importante, tudo é contexto, não existe certo ou errado, existe contexto. E eu vou falar muito baseado na minha experiência e na experiência que eu estou vivendo dentro do Grupo Marista principalmente e um pouco do que eu vivi na época de Big Four, que eu trabalhava como consultor. Quando fala de compliance na implementação, para que ele seja realmente efetivo, ele tem que ser algo genuíno. Ele tem que ser algo que a alta administração tome a decisão de ter uma estrutura de compliance, não somente porque é governança, não somente porque é lei, não somente porque os clientes estão pedindo. Isso aqui ele é importante. O cliente agora pede. A gente mesmo, quando eu vou fazer contrato com os fornecedores, tem alguns checklists que a gente faz para olhar se o fornecedor é íntegro. Ok. É importante, como governança, ter uma área de compliance também? Sim. É importante ter uma área de compliance por causa de legislação? Com certeza é importante ter área de compliance. Mas mais importante do que o aspecto legalista, eu acho que é o aspecto genuíno de valores, de missão, e é isso que faz diferença. Então, se a gente olhar as matérias hoje, inclusive você compartilhou recentemente, que as empresas que tenham compliance implantado estão se dando melhor na pandemia, é porque são as empresas que estão mais conectadas com valores, e não empresas que têm um canal de denúncia ou um código de conduta porque tem que ter, porque a lei pediu. Então, assim, respondendo à pergunta, eu vejo compliance muito mais como governança, no apoio, sim, à alta administração, no apoio à tomada de decisão, do que somente uma área legalista que eu tenho que ter por causa da lei. Isso é pouco. Eu atender a lei, ele é básico. Tem aqui outra pergunta do Antônio Firmino, que é advogado em São Paulo. Ele coloca aqui, o compliance trabalhista, porque a gente tem visto muito essa questão do compliance sendo subdividido, né? Como o direito, no começo, a gente falava, no começo, quando eu fui estudar direito, o pessoal falava assim, direito material, direito processual, e tinha algumas poucas matérias dentro da realidade daquela época. Hoje, eu fui assistir um evento na UFRJ e fiquei chocada, que eu falei, gente, eu não sei mais o que são essas coisas. No compliance, a gente está vendo a mesma coisa. Ele faz uma pergunta, o compliance trabalhista tem os mesmos objetivos que os outros tipos de compliance, quando a gente pensa numa divisão, e aí não só o trabalhista, tantos outros que a gente tem visto por aí, como é que você enxerga isso? Acho que a pergunta ela é boa e abre até um pouco da forma que a gente vem trabalhando dentro do Grupo Marista. Mais uma vez, não é que está certo ou está errado, melhor ou pior. É o contexto que se encaixou melhor para a gente. Dentro do Grupo Marista, a gente criou uma estratégia que, pegando a parte trabalhista, a gente criou, depois quem tiver curiosidade, entra no portal de integridade do Grupo Marista, que fica lá no www.grupomarista.org.br/compliance. Depois eu posso deixar aqui nos comentários também para quem acompanhar. Então, assim, vou pegar o exemplo trabalhista que foi comentado. Uma das coisas que o nosso portal de integridade tem é um botão chamado Dúvidas de Compliance, que qualquer um da instituição pode abrir, seja pessoas internas ou externas. O portal é público. Quando vem uma demanda que tem algum tipo de impacto trabalhista, dentro de casa, o que a gente faz? Nós temos, sim, a nossa estrutura de compliance, mas nós temos as áreas de apoio. Áreas de apoio, por quê? Mais uma vez, compliance não é só a nossa diretoria, é todo o grupo. Então, quando eu falo de compliance trabalhista, chegou uma demanda, não é o meu time diretamente que vai fazer essa resposta. Nós fazemos o meio de campo. Vem essa demanda, nós enviamos para a área jurídica, a Procuradoria Jurídica, que é nosso grande parceiro, uma outra diretoria, e
o advogado trabalhista, analisando o caso, ele vai ajudar a gente num parecer com a visão trabalhista. Complementar a visão trabalhista, muitas vezes a gente envolve o pessoal de recursos humanos, que a gente chama de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, encaminha para uma outra diretoria. E aí, o que a gente faz? Nós utilizamos as áreas especialistas, vamos chamar assim, para que o parecer de compliance ele seja institucional, não é um parecer somente da nossa área. Então, a gente usa cada uma das áreas. Então, essa pergunta do Firmino, o compliance trabalhista para a gente, ele é parte de um processo maior. Tem a visão trabalhista, tem a visão de pessoas, tem a visão financeira, tem a visão fiscal, pode ter a visão contábil, a visão que for. Daí a gente vai usando a nossa estrutura e aí essa ferramenta nossa faz esse vai e volta aí para consolidar o nosso parecer institucional, tá? Tem uma outra pergunta aqui, por isso que eu te falei, live é orgânica, tem vida própria. Eu quero agradecer, todo o Brasil está conectado, temos gente de Campina Grande, temos gente do Sul, temos gente fora do Brasil, gente conectada nos Estados Unidos, na Europa, gente com fuso horário que está vendo a gente. Um abraço para todo mundo e muito obrigada. A Aniceia pergunta aqui, como ser um compliance? Ou seja, se a gente pudesse trabalhar a ideia de compliance como sendo a possibilidade de alguém trazer como uma característica, como é que seria isso? Eu vou voltar nessa pergunta. Eu diria que, mais uma vez, para eu ser compliance, eu tenho que estar coerente com a cultura da onde eu estou pertencendo. Então, quando a gente fala de conformidade, para eu ser compliance, eu tenho que estar de acordo com as leis, eu tenho que estar de acordo com a parte regulatória, mas, mais uma vez, isso é básico. Eu acho que tem a parte cultural que a gente não pode esquecer. E a parte cultural é muito de cada empresa. Cada uma tem a sua cultura. Então, para eu estar em compliance hoje no Grupo Marista, eu tenho uma forma de atuar dentro do grupo que casou e dá super certo. De repente, por exemplo, se eu mudar de instituição ou mudar de país com uma outra cultura, para eu estar em compliance, para eu ser compliance, como foi colocado na pergunta, eu vou ter que talvez mudar algumas coisas. A forma de me comunicar, de apresentar. Então, desde coisas básicas. A forma de eu cumprimentar uma pessoa em Curitiba é diferente da forma que eu cumprimento uma pessoa no Rio de Janeiro. Tudo bem que agora está com pandemia, mas a história dos 2 beijinhos, 1 beijinho, só dar a mão, não dar a mão. Então, só esse fato cultural já é um processo simples, que eu estou dando um exemplo, que mostra eu estar ou não estar em compliance. Isso serve na vida pessoal, que eu gosto sempre de trazer exemplos do dia a dia. E aí, se eu fizer o Ctrl+C, Ctrl+V, na esfera corporativa é a mesma coisa. Cada corporação tem a sua cultura, o seu ritmo, a sua pegada. Umas é mais direto, umas é mais... Você tem que dar a volta. Então, aí tem que se adaptar a cada contexto, né? O Antônio pergunta aqui, quais são as áreas com maior risco de corrupção na empresa? Isso tem a ver com aquela estruturação do compliance, né? Que a gente sente ali quando levantam as famosas red flags, né? As bandeiras vermelhas. Quais são as maiores áreas, assim, pela tua experiência? Depende muito de cada contexto, tá? Mas eu vou falar um pouco de experiência com base acho que na grande maioria das empresas. Se a gente pegar as áreas de maior risco, tem a área de suprimentos, que é a área que eu faço a aquisição. Então, consequentemente, eu tenho relacionamento quando eu falo de fraudes. Então, eu tenho a área de suprimentos com a sua peculiaridade para fraude. Eu tenho a área de vendas em empresas que eu posso ter eventuais subornos e troca de favores na ponta. Eu tenho potenciais fraudes também financeiras. Então, assim, depende muito de cada contexto. Então, assim, pegando numa essência, eu estou tentando não ser só do Grupo Marista, mas olhando até a experiência, que eu falei, no mundo como consultoria das empresas, a gente olha as organizações e aonde que está o caixa da empresa, vamos falar assim, onde que está o dinheiro. Então, se eu olhar onde está o dinheiro, consequentemente, quem tem acesso a fazer transferências com esse dinheiro. E aí, consequentemente, cada empresa tem o seu contexto, tem a sua cadeia de valor. E aí, para eu olhar fraude, eu tenho que olhar um pouco da cadeia, mapear esse processo e aí atacando aonde que eu vejo que está mais vulnerável naquela organização. Então, é tudo uma questão também para você fazer toda uma estruturação, um planejamento estratégico, né? Porque muita gente tem falado atualmente, nesse período da grande crise que a gente está vivendo,
que planejamento estratégico agora a gente não pode fazer a longo prazo, mas as empresas, para terem sustentabilidade, precisam ter todo um planejamento. E o compliance participa dessa estruturação do planejamento estratégico para que possa promover essa tão querida prevenção que a gente precisa ter, porque é melhor sempre prevenir do que remediar, não sendo clichê. Tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia Veraldi. Ela pergunta: compliance na área de saúde pública já é realidade ou apenas no papel? E aí? Eu tenho a minha visão. Baixo. Ainda é ruim. Quando a gente fala de saúde, que nem no Grupo Marista, a gente tem os hospitais, a gente tem um pouco das relações, tanto com convênios, tanto com uma parte particular, quanto com o SUS. E a saúde, de maneira geral, ainda é um mundo à parte. Então, infelizmente, vou pegar um exemplo muito claro que é público. Se a gente olhar o quanto de pessoas estão sendo beneficiadas por causa da pandemia, digo de poucas pessoas que estão desviando verba por causa da pandemia, usando a pandemia como uma muleta, é absurdo. Então, potencializou. Então, se a gente olhar pelo aspecto humano, de maneira geral, se a gente olhar agora a pandemia, a gente quer o quê? O governo tem que liberar a verba para que a gente faça o que tem que ser feito na saúde, para que a população tenha mais saúde. Muito bonito. Vamos olhar na prática. O que está acontecendo? Tem muitos intermediários no meio do caminho e muitas vezes o dinheiro que sai do governo ele não vai para o devido fim. A gente está vendo, tem N casos que são públicos. Então, assim, sendo bem direto na resposta, o compliance na saúde ainda tem uma jornada a percorrer, a caminhar. Melhorou um pouco olhando na linha do tempo? Já melhorou um pouco, mas diria que um pouco. Ainda tem muito para a gente avançar, né? Muito frágil. Eu também trabalho, de certa forma, com a área de saúde, porque eu sou professora em cursos na área de saúde, e a gente sempre escuta, principalmente dos auditores, essa fragilidade que existe, dada a complexidade da cadeia, para que você possa, principalmente, sustentar todos os suprimentos que fazem parte do âmbito da saúde. Então, a gente sabe que a saúde é pública, assim como a educação, e você tem uma série de concessões que a legislação permite. São esses gaps, essas brechas que muitas vezes as pessoas entram e se utilizam de forma ruim, antiética e sem nenhum tipo de integridade. Temos mais coisas aqui, hein, Renato? Olha, ainda bem que a gente deixou solto, porque se fosse roteirizado não dava certo. Como sempre eu falo isso, orgânica. A gente tem aqui, peraí, gente, deixa eu ver de perto. Alfredo 001, ele coloca aqui: grande Lara, excelente live, mandando bem. Muito obrigada, agradeço aqui também por esse elogio. A Carol, ela coloca comigo, com o meu nome, mas essa pergunta não é para mim, essa pergunta é para você. Eu sou dona de uma empresa de médio porte no ramo logístico e não tenho compliance aplicado aqui. Como devo proceder na iniciação desse processo? Muitas pessoas têm perguntado isso. Compliance é só para grandes empresas? Não. É isso aí. Já começou. Não é só para grande empresa e não é uma estrutura que tem que ser fixa. Que nem eu falei, não tem certo, não tem errado. São contextos. Compliance tem que ter desde uma padaria, desde uma lanchonete. Por quê? Eu posso ter uma pessoa, duas pessoas trabalhando na minha organização. O que é o compliance? É estar de acordo com as leis, com regulamentos e com valores e com a missão. Então, nesse contexto, quando a gente fala de uma empresa logística, ela tem uma missão de existir e uma função tão nobre quanto. Se a gente olhar para quem acha que logística não é importante, a greve dos caminhoneiros do Brasil foi um grande exemplo. Então, foi parar os caminhoneiros, praticamente parou as demais partes da cadeia do processo. Então, olhando a logística, ela tem a sua missão. Consequentemente, ela tem a sua missão e seus valores. Primeiro passo que é importante, independente do meu tamanho de organização, eu tenho que ter muito claro quem eu sou, como pessoa, como organização. Se eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu valor, então essa é a minha raiz. Isso eu não abro mão. Ok, eu sei a minha raiz, eu sei quem eu sou, sei meus valores, sei minha missão. Legal. Aonde eu quero chegar? E aí, desse ponto A para o ponto B, eu vou ter relações internas e relações externas. Com pessoas do meu time, com clientes, com fornecedores, prestadores de serviço, seja quem for. Se eu sei muito claro meu ponto A e meu ponto B, a jornada fica muito mais fácil. Então, isso é dependente de grana, de dinheiro. Vai ter investimento? Depende da complexidade de cada negócio.
Porque, na essência, que nem eu falei, pode ser uma lanchonete. Ela também pode ter compliance sem investimento agressivo. Ela vai conseguir ter um compliance com um investimento muito próximo da sua realidade para conseguir ter sua relação íntegra com fornecedores. Se ela perceber, vou dar exemplos bem práticos, um fornecedor vem trazer um material X e fala que se pagar um pouco a mais, ele devolve o dinheiro, cortar a relação com essa pessoa, com esse fornecedor, seja ele quem for. Então, são até muito mais atitudes do que necessariamente tecnologia e investimentos. Então, eu tenho compliance desde coisas simples até altamente complexas. A gente, no Grupo Marista, já está entrando até com inteligência artificial para conseguir, justamente, começar a mitigar riscos da saúde, riscos da educação, que são complexos, é o nosso contexto. Mas tecnologia, ela é o meio e não o fim. Tem uma pergunta aqui da Help Show, que ela coloca aqui: por que os poderes públicos não instituem um compliance? Aí, se você me permite, eu só vou fazer a introdução enquanto você está tomando água. Vai lá. A gente precisa entender que quando a gente fala de compliance, a gente está falando de duas realidades: poderes públicos e instituições privadas. Então, quando a gente fala de compliance, a gente fala no âmbito da iniciativa privada. Nas instituições públicas, na maioria das vezes, os programas são chamados de programas de integridade, porque existe toda uma relação que é muito específica para o poder público. Então, dada a complexidade da estrutura do poder público, principalmente quando a gente fala no âmbito federal, onde você tem as sedes em Brasília e, obviamente, as outras áreas sendo trabalhadas em cada um dos estados, fica muito mais complexo você fazer essa instituição de compliance, mas sim, é possível através de programas de integridade. Agora, quando a gente analisa por que os poderes públicos não instituem compliance, na verdade, a gente traria a questão da integridade. Os poderes públicos têm programas de integridade, que hoje até servem de referência para muitas instituições no exterior, mas o que nos falta, talvez, e aí essa pergunta vem com esse sentido, eu senti, por que a gente não consegue ver? Nós que somos aqui sociedade, do lado de fora, cidadão, cidadã, que não consegue muitas vezes enxergar isso. Como é que você, Renato, sente? O que eu vejo é um pouco do que você comentou até, Karina. Os poderes públicos, por mais que tenham normas, tenham diretrizes e até tenham uma estrutura pensando em governança, uma estrutura pensando em ter o compliance, na prática a gente acaba não vendo, porque o que fica transparente para a gente é o interesse pessoal de determinadas pessoas que, quando tem poder e tem algumas decisões que ele pode tomar, ele acaba fazendo e usando esse poder para interesses pessoais e não interesses da nação como um todo. Então, se a gente olhar poder público, a gente existe uma Controladoria Geral da União, existe muito claro os papéis e responsabilidades que se complementam e deveriam se fiscalizar de maneira transparente e independente. E por que a gente não vê isso na prática? Porque, como pano de fundo, é sempre uma troca de figurinha no sentido de você me ajuda e eu te ajudo. Então, acaba entrando aí a palavra ética. A palavra ética e valores, esse é o ponto que a gente não consegue ver nos poderes públicos quando a gente fala de compliance. A estrutura, ela existe. Ela existe ouvidoria, existe lá pontos de canais de atendimento, existe os poderes segregados, existe o papel de fiscalização, existe um Supremo que tem que fazer o papel de, quando dá algum problema, olhando uma organização, que seria o Comitê de Ética, ele tem como se fosse um papel de um Supremo para fazer o papel dele. Por que a gente não está vendo isso na prática? Porque, como pano de fundo, infelizmente, poder, ego e interesses pessoais. Tem duas perguntas aqui, tem uma pergunta na caixinha, ó. Esse coraçãozinho que tem aqui embaixo, gente, é para colocar, ó, para o Renato ficar lá no top do Instagram. O pessoal fala assim, eu quero assistir essa live. Então, aperta esse coraçãozinho que está aí no cantinho da sua tela para a gente poder bombar no Instagram, por favor. Eu coloquei aqui embaixo, Renato, depois você só confere o endereço que você citou, grupomarista.org.br/compliance. Confere? É isso mesmo? É. Ah, então tá bom. Deixa eu só fazer aqui a pergunta da caixinha. O Alfredo, ele pergunta aqui, compliance e LGPD, o que você fala pra gente? Bom, a LGPD é mais um arcabouço que veio agora, que é para todo mundo ficar na mesma página. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela acabou virando,
e ela fala muito sobre os dados das pessoas. Então, agora as organizações elas têm que ter mais cuidado com o nosso dado pessoal. Então, quando a gente fala de compliance e LGPD, eu vou dar um passo antes. Compliance e a segurança da informação. Então, dentro do Grupo Marista, inclusive, nossa instituição, nós não tínhamos, sendo bem transparente, como eu diria que a maior parte das organizações, uma estrutura robusta de segurança da informação. Estamos dando passos nos últimos anos para ter uma estrutura mais robusta. Quando eu falo de segurança da informação, não é somente tecnologia propriamente dita. É muito a conduta nossa usando a tecnologia e a informação. Então, quando a gente fala de tecnologia e fala de segurança da informação e fala de dados, eu acho que uma frase muito bacana que a gente usa aqui, e puxando com o tema de humanização, dentro do grupo a gente usa uma frase que fala assim: cuidamos dos dados como cuidamos das nossas pessoas. Então, por que a gente fala disso? A LGPD nada mais é do que uma legislação que ela está dizendo que se eu, organização, estou usando dados pessoais dos meus clientes, nosso caso, paciente, pode ser qualquer tipo de informação dos próprios colaboradores, que são de cunho pessoal, para um outro fim que não é o fim que eu preciso, isso eu não posso mais fazer. Então, esse é o propósito da LGPD, que ele é muito importante. Então, quando a gente fala de compliance à LGPD, então ele tem o seu aspecto, sim, legal, no sentido de a empresa tem que se preparar para isso, mapear quais são os seus dados pessoais, dados sensíveis, mas ela tem também o seu lado de conscientização. E aí eu diria que entra muito forte a nossa área. Se tem um ponto que eu diria que a nossa área, como estrutura, ela é muito forte, é a forma de comunicar e a forma de conscientizar. A abrangência do grupo ela é muito grande, não só de unidades físicas, mas de tipos de públicos distintos, como eu falei lá no começo. Então, não adianta só eu fazer um e-mail para as pessoas, não adianta só eu fazer treinamentos presenciais. Eu tenho que mesclar toda a forma de conscientização. Então, eu vou pegar o exemplo da própria LGPD. Dentro do contexto, quando eu falo de segurança da informação, a gente gosta de tangibilizar muito para as pessoas. Então, o treinamento não é falar o que é a LGPD, para que serve, o que é o compliance, para que serve. Não, o que a gente faz? Vou dar um exemplo muito prático. A gente pegou e fez um teste de phishing. A gente pegou e rodou em todos os nossos colaboradores um e-mail falso para ver quantas pessoas iam clicar no e-mail e passar a sua senha. E a resposta, a gente está fazendo isso numa linha do tempo. E a resposta a gente fez antes da pandemia, onde estavam as pessoas trabalhando mais no mundo corporativo dentro dos escritórios. Tal. A gente existe a prática de home office no grupo antes da pandemia. Mas agora, com todo mundo 100% em casa, a gente fez novamente, por exemplo, o que aconteceu com o volume de pessoas que clicaram no e-mail phishing, no e-mail falso? Ele aumentou exponencialmente. Então, o que a gente faz num treinamento de conscientização? Quando eu vou falar, eu falo, pessoal, sabia que não pode clicar em um e-mail falso? Todo mundo, sabia. Então, eu vou mostrar a nossa realidade. Ó. Pumba, mostra o número. Aí você conscientiza a pessoa se enxerga no exemplo. Se você não fazer isso, chegar na pessoa, ela não vai cumprir a LGPD ou qualquer norma que venha, né? Você falou para mim que era para eu te avisar quando estivesse terminando. Faltam só 15 minutos. Deixa eu te fazer aqui Tem mais uma pergunta. A Carol, ela pergunta aqui, se eu iniciar um processo de compliance na nossa empresa e descobrir alguma fraude, algum tipo no alto escalão, como é que se deve proceder nessa situação? Porque existe muito essa questão do tom que é dado da alta administração. Quer dizer, você colocou muito esse exemplo, você e as suas filhas. Se você não tiver um bom exemplo na alta administração, e aí, gente, quando a gente fala alta administração, independente, se você tiver uma empresa menor, seria o dono da empresa, o diretor, o gerente. Se você não tiver o exemplo de quem está acima, automaticamente os subordinados eles não vão se sentir estimulados. Então, a Carol ela faz essa provocação para você. Se eu iniciar um processo de compliance na empresa e descobrir alguma fraude, algum tipo entre o alto escalão, como é que ela procede? Muito bom, muito boa pergunta. Eu acho que é bem oportuno porque volto no compliance genuíno e volto na coerência. Então, vou dar um exemplo. Assim que eu entrei no Grupo Marista, uma das primeiras demandas que veio, sendo um caso bem prático, era assim, Renato, vamos criar uma política de consequência. Ou seja, fez algo errado aqui, a consequência é essa. Fez isso, a consequência é essa, e tal. Isso foi uma das primeiras demandas, 2014. Na época, a gente nem tinha ainda preparação e um programa para chegar nesse calibre de ter uma política de consequência. Então, a gente veio evoluindo com N ações mais estruturantes antes, desde a formação do time. E até aqui eu quero deixar
Um abraço para todos que estão vendo ao vivo e todos que vão ver do meu time pessoal, porque faz parte da minha família, com quem eu convivo a maior parte do dia. Então, o time veio estruturando esse processo. E acho que o mais importante, que eu diria que foi a grande virada de chave, foi quando a gente conseguiu efetivamente colocar, independente de ter o papel, tá, política, de colocar um programa que, independente se a pessoa ela é do mais baixo escalão ou do mais alto escalão, a consequência seja a mesma. Então, esse ponto, que eu acho que ele é fundamental no processo. Então, vou dar um exemplo do grupo, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma política que a gente tem lá o nosso canal de denúncia, chamamos de canal direto. Se chegar uma denúncia de qualquer pessoa do grupo, ela tem um fluxo que segue com a gestão. Se chegaram, por um acaso, qualquer demanda da alta gestão, ele pode parar no comitê de ética, na qual eu, inclusive, faço parte, junto com o jurídico, a parte de desenvolvimento humano organizacional, tem os irmãos que participam também nesse contexto, também irmãos maristas. Então, pode parar no comitê de ética. Na política, inclusive, diz que se chegar um relato de qualquer um do comitê de ética, vai direto para o presidente com o apoio de uma consultoria externa. E se chegar um relato de um presidente, ele sobe, inclusive, no nosso caso, a gente tem aqui a parte do irmão provincial, que aí é uma parte mais religiosa, mas seria como se fosse o superior do presidente. Então, a gente tem níveis que escala conforme a demanda. E nessa parte, conforme sobe essa demanda, o que é o importante? A aplicação tem que ser coerente para todos. Se eu não tiver coerência, acabou. Foi o que você falou aí, o exemplo. Qualquer diretor, qualquer pessoa de alta relação, se ela tiver uma ação e não tiver a devida consequência justa, o programa de compliance acaba. Pode ser o melhor programa do mundo, o melhor código, o melhor canal, melhor tecnologia, daí acaba. Agora eu vou te fazer uma provocação, antes do Antônio, que já faz aqui uma pergunta. Eu vou te fazer uma provocação. Eu pesquiso assédio moral, a gente tem visto muitos casos de assédio, principalmente nesse período do distanciamento social e do isolamento. A pandemia tem mostrado para a gente o quanto as pessoas estão fragilizadas, já estavam antes, agora a gente está vendo a coisa mais latente. Como é que os programas de compliance, eles podem fortalecer o combate ao excesso, ao constrangimento, ao assédio moral, ao assédio sexual, ou seja, todas essas violências que acontecem no mundo corporativo e que muitas vezes a gente não percebe que existe algo que possa prevenir que isso aconteça? Esse é um ponto, aí quando fala de compliance, para mostrar até a abrangência, Karine. Eu sei que você atua, inclusive, nessa parte de assédio, e dentro do grupo, a gente leva todo esse trabalho de compliance com esses vários braços que eu comentei, e esse tema de assédio existe aqui dentro do próprio Grupo Marista. Vou dar um exemplo que chama assim, Comitê de Proteção. Para falar Comitê de Proteção, no qual eu, inclusive, faço parte desse comitê, a gente atua muito forte. Primeiro, a missão do Grupo Marista, que é a questão de a educação como uma forma de amor, principalmente as crianças mais vulneráveis. A gente tem uma realidade que a gente atua com famílias de extrema vulnerabilidade. Então, pegando o público nosso de missão. Extrema vulnerabilidade de todos os tipos de assédio, tá? Seja assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de violência que vocês imaginarem, das piores possíveis, a gente atua diretamente. Uma das coisas que vem evoluindo nos últimos anos dentro do programa de compliance é a questão da proteção integral das crianças e adolescentes, olhando o público externo. E eu faço parte, eu tenho muito orgulho de falar disso, porque você vê hoje nas notícias, com pandemia, todo mundo em casa, a quantidade de violência e assédio dentro das casas, marido, mulher, filho, etc., ela é absurda. E o que a gente tem feito aqui dentro do Grupo Marista para suportar as nossas famílias com toda a rede de proteção, aí a rede que eu digo é rede de governo mesmo, tá? Desde conselho tutelar, desde links externos. Então é um trabalho que a gente faz fora muito forte de formação de pessoas dos nossos núcleos locais de proteção, que a gente chama, todas as nossas unidades. Estamos preparando e formando os núcleos locais de proteção para atender essas crianças. Então, infelizmente, é muito triste chegar uma criança para a gente, ou o próprio conselho, e contar que acabou sendo assediada por um pai, padrasto ou quem for, dentro da sua casa.
a gente tem isso já de apoio, uma rede muito clara de como trabalhar isso, de prevenir isso, olhando o público externo. Olhando o público interno, da mesma forma a gente trabalha também assédio moral, o próprio assédio sexual, violência que acontecer nesse processo, a gente também tem esse processo dentro de casa, para os nossos colaboradores. Então, o nosso canal direto, que é o nosso canal de denúncia, às vezes chega potenciais assédios. E pode ser um assédio simples, tá, pessoal? Quando eu estou falando de casa agora, uma coisa que é comum nas organizações é o gestor pedir para o colaborador trabalhar no sábado, trabalhar no final de semana, tá em casa, não tem controle, então vai trabalhar. Então, isso acaba se tornando, se for algo repetitivo, aquela coisa que a pessoa vai ficando massacrada e ela nem percebe. Então, ela entra no processo de burnout, agora está falando muito nisso também, e a pessoa nem percebe nesse contexto. Então, a gente tentei resumir aqui a questão de proteção e o assédio integral desde criança e adolescente, que é a nossa missão, todo o fluxo de processo de formação, políticas, indicadores, tecnologia para isso a gente tem, para a nossa realidade, e também tem toda a parte, quando fala de assédio, para os colaboradores. E aí os canais e a coerência e a confidencialidade que tudo é tratado, eu acho que vai gerando essa relação de confiança para chegar relatos desse calibre para a gente, né? Nesses últimos 7 minutos, eu vou finalizar com a pergunta aqui do Antônio Firmino e eu vou te falar que nós estamos aqui com recorde de participação. Quero agradecer a todos os elogios, muita gente elogiando a live. Quem perdeu o comecinho, vai lá no nosso IGTV, fica gravado. Toda sexta-feira a gente tem live e a partir de novembro as lives vão passar para as quintas-feiras. Então, acompanhe as nossas redes. Eu vou te fazer a última pergunta aqui do Antônio para você fazer as considerações finais nesses últimos 7 minutinhos que a gente ainda tem. O Antônio, ele pergunta aqui, o programa de integridade está ligado ao compliance? Totalmente. Totalmente. Então, assim, acho que, como eu comentei, o programa de integridade, ele é o próximo passo quando a gente fala de compliance. Compliance, por tradução, ele está muito com conformidade. Então, a gente olhar compliance só por compliance, ele é pouco. Conforme lei, eu já comentei isso. Quando a gente fala de integridade, ele vai além. E a integridade, ela está muito, muito ligado a pessoas. Então, é um exemplo que eu gosto também de falar. Quando a gente faz um processo seletivo dentro da nossa estrutura, a gente olha muito as pessoas baseado nos seus valores. Lógico que a técnica, o perfil, ele é importante ao momento, com certeza. Mas mais do que a técnica, mais do que a formação, mais do que a pessoa tem de bagagem, vamos falar assim, hard, de conhecimento, de diploma, o soft, ele conta demais. E eu diria que a diferença entre o bom e o ótimo é a sutileza. São os detalhes que faz um programa de compliance ser efetivo, são os detalhes que faz determinada pessoa ser boa ou excelente, são determinadas sutilezas que faz uma equipe ficar mais motivada, mais humanizada. Então, um exemplo muito simples, que eu acho que é uma sutileza, que eu acho muito interessante, que eu não tinha essa experiência fora do grupo, que eu acho sensacional, e o meu time que está acompanhando aqui pode falar isso também, é a sutileza de que no aniversário de todos do meu time, o presidente pega o telefone e liga para a pessoa. Ou na época estávamos presenciais, ele chama na sala dele para dar parabéns. Todos os aniversariantes. Então é uma coisa muito simples. Demora fica a dica. 2 minutos do dia dele. Vai lá, pode Desculpa, falar. porque interrompeu aqui. Não, pode terminar, pode terminar. Então, assim, é um exemplo de sutileza de uma ação da alta administração que é feita, que para o colaborador faz ele se sentir melhor e faz ele se sentir num programa de integridade. Porque, legalmente, o presidente podia pegar só um e-mail, Ctrl+C, Ctrl+V e mandar. Mas só do fato de ele ter chamado na sala dele ou ter ligado agora que nós estamos remotos, já mostra que é muito além de um mero formalismo. Então, isso que eu acho que faz a diferença, são sutilezas. O programa de compliance, para ele dar o passo para um programa de integridade, ele passa por pessoa. E como que nós, pessoas, podemos ser melhores com as sutilezas, com detalhes do dia a dia, né? Bom, então, gente, nesses últimos minutinhos, que agora só faltam 3, a Márcia, ela colocou aqui qual o motivo da pergunta compliance LGPD do Alfredo. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma provocação que ele fez e o Renato explicou essa conexão. Renato, eu queria deixar esses 2 minutinhos dos 3 para você finalizar, porque senão o Instagram derruba a nossa live. Eu quero te agradecer a todo mundo que participou.
Sexta-feira que vem a gente vai falar de assédio moral e criminalização. A gente vai receber uma criminalista para falar sobre o tema. Então já deixo aqui a dica para sexta-feira que vem, às 8h30, eu receber vocês. Renato, eu deixo você com as... Legal. Obrigado aí. Eu acho que da forma que eu comecei é a forma que eu quero terminar, tá? Então a gente está falando muito de compliance, coerência, dia a dia. E aí eu comecei me apresentando como marido da Priscila e pai do Samuel e da Isabela, né? E aí, como você até viu o nosso Compliance Day, foi muito focado nos valores, muito focado em família. E uma das coisas que a gente tem feito muito agora, mais ainda, é assistir filmes. E um dos filmes que a gente assistiu junto, e tem uma frase que eu acho que representa todo esse contexto, é o filme Zootopia. E eu vou ler exatamente a frase final do filme, que eu acho que fecha muito bem esse nosso momento, esse nosso bate-papo aqui, tá? Então, quando a gente pega o final do filme, ele fala muito na seguinte frase, abre aspas, a vida real é mais complicada que qualquer frase de crachá. A vida real é difícil. Todos temos limitações e todos cometemos erros. Então, vamos olhar o copo meio cheio. Nós todos temos muito em comum. E quanto mais tentarmos entender uns aos outros, mais diferenciados cada um de nós será. Mas temos que tentar. Não importa que tipo de animal você é. Seja um forte elefante ou uma fraca raposa. Eu suplico, tentem. Tentem fazer do mundo um lugar melhor. Olhem para dentro de si e percebam que a mudança começa em vocês. Começa em mim. Começa em todos nós. Fecha aspas. Renato, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Uma excelente noite, um excelente final de semana. Se cuidem e eu espero vocês sexta-feira que vem para a gente falar mais sobre o futuro do mundo do trabalho e todas essas grandes transformações que têm impactado a nossa vida. Renato, boa noite. Obrigada pela tua generosidade em compartilhar com a gente. E para quem perdeu, corre lá no IGTV e assiste, porque vale a pena. Tá bom, gente? Um excelente final de semana. Tchau, tchau, Renato. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço.